Olá, profissional da área de saúde. Você está envolvido com a acreditação? Está lendo o manual e percebeu que ele não é tão fácil de entender? Ou ainda você é o responsável pela acreditação, ou você é o chefe de um setor e precisa produzir evidências para a auditoria? Você chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com acreditação há mais de 25 anos, viajo o Brasil inteiro prestando consultoria, mentoria sobre esse tema. Então, se você está com dúvida, aqui nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Lembrando que nós temos um trabalho bem específico também, se você quiser tirar umas dúvidas específicas, pontuais, nós temos o nosso Tira Dúvidas, que você entra aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, você tem lá o link, você acessa, você encontra a agenda que eu tenho disponível, faz o pagamento e a gente consegue te atender de maneira bem rápida, numa situação bem pontual. Mas se você quiser algo mais complexo, mais profundo, com toda a minha equipe, eu liderando, nós temos também a mentoria. Esta mentoria é um trabalho mais aprofundado, com mais dedicação, mais estruturada, então você também pode contratar a nossa mentoria. Ou ainda, se você quiser algo também para a sua organização, nós temos a consultoria, as palestras, os próprios treinamentos, que nós atendemos o Brasil do Iapoque ao Chuí, pessoal, de norte a sul, de maneira presencial ou à distância. Lembrando também que nós temos o nosso podcast, onde a gente vai gravando os vídeos para vocês, vai lançando eles no YouTube de acordo com o que a gente vai gravando, e quando a gente fecha uma subseção, eu coloco para vocês eles em ordem de acordo com os requisitos. Isso facilita, fica didático e fica bem tranquilo para vocês poderem observar e aprenderem sobre esse tema. Lembro mais uma vez, deixa um like, escreve algum comentário, qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa. Se isso está fazendo um bem para vocês, se você já deu like em outros vídeos, deixa um like nesse vídeo aqui, porque é um tempo que a gente se dedica. Preparar os slides, preparar o tempo, editar, isso leva tempo, pode não parecer, mas para gravar 20 minutos, a gente perde bastante tempo, bastante tempo. Então, é uma maneira singela de você nos ajudar, ok? Logo após a vinheta, vamos continuar a interpretação desta subseção, ok? Estamos interpretando o Manual da Acreditação ONA. Lembrando que você pode verificar no vídeo anterior sobre este tema, sobre essa subseção, se esta subseção é aplicável de maneira obrigatória à sua organização, se ela é facultativa ou se ela não é necessária para a sua organização. Então, se você tem dúvida, volta lá no nosso vídeo, no vídeo anterior a esse, que você vai saber se ela é aplicável à sua organização ou não, pessoal. Vamos então em frente, interpretando mais alguns requisitos. Requisito 6. Estabelece protocolos assistenciais clínicos alinhados ao perfil epidemiológico. Bem complexo esse requisito, dá bastante trabalho. Embora ele seja bem curtinho, ele dá bastante trabalho. Vamos lá. Orientação. Protocolos definidos e implantados baseados no conhecimento científico atual no perfil epidemiológico, já vou explicar, na gravidade, nos riscos, nas prevalências, no custo, e todos eles baseados em evidências científicas, ou seja, na medicina baseada em evidência. Pessoal, é bom observar que o protocolo ele sempre vai seguir o perfil epidemiológico, quer seja pela incidência, quer seja pela prevalência. Então é importante que lá no perfil epidemiológico, Célio, você coloque todos eles. Célio, eu preciso colocar para todos os protocolos, para tudo? Sim, para tudo. Mas por onde que eu começo? Começo com os de maior prevalência. Aí você vai, ao longo dos anos, né, você vai fazer um cronograma, 1 ano, 2 anos, aí depende da equipe, depende da especialidade, depende do que você atende, depende do teu perfil. Você pode levar até 1 ano, 2 anos implantando isso, ou seja, não é só fazer o procedimento. É implantar o protocolo clínico, é verificar a adesão do protocolo clínico, é fiscalizar o cumprimento desse protocolo clínico. É importante a gente analisar isso aqui, está muito singelo aqui a orientação da ONA, né? Protocolos definidos só com base nisso. Então, como é que você vai evidenciar o próprio protocolo de acordo com a prevalência, analisando os riscos, analisando gravidades e custo, pessoal? No protocolo clínico, nós também temos que observar questões administrativas. Já vou falar sobre isso. Então, a evidência
Você vai ter o próprio procedimento, os formulários do fluxo e, lógico, as referências científicas do quê? Na medicina baseada em evidência. Todo protocolo clínico tem que estar baseado em evidências, ou seja, na medicina baseada em evidência. Então, você vai ter que fazer o protocolo clínico e vai ter que referenciar qual é a fonte da sua padronização, qual é a fonte do teu protocolo, percebe? Então, é importante que vocês tenham menção dessas referências científicas dentro desse processo, ok? Bom, além disso, pessoal, o que eu deixei para vocês? Aqui nós temos alguns exemplos, pessoal. Olha aqui, ó, algumas fontes para a medicina baseada em evidência, para você poder colocar no seu protocolo. Então, nós temos aqui várias referências, a Cochrane, nós temos o NICE, que é uma boa fonte de pesquisa. Então, nós temos aqui algumas fontes, pessoal. Nós temos a Cochrane, aqui está o site, depois você dá um pause aí no vídeo, enquanto ele estiver passando, você copia aqui esse link para você poder acessar, para ter uma referência. Nós temos o NICE, lá do Reino Unido, também uma boa fonte de medicina baseada em evidência. Nós temos também a ARC, que é um painel de especialistas lá dos Estados Unidos, é muito interessante também, pouca gente conhece, deixo aqui como referência também. Além disso, nós temos uma outra referência da agência dos Estados Unidos, que ela conduz pesquisas, então aqui está o site, né, Agência Healthcare Research and Quality, é bem interessante, se você entrar lá tem bastante referência, bastante metodologia, o próprio site da Organização Mundial de Saúde, OMS, também está aqui o site para vocês. A Medline, a PubMed, né, um dos mais importantes, mais conhecidos, também deixo para vocês aí, muito interessante, né? Ele é gerenciado pela NLM dos Estados Unidos, então é uma das maiores bases de dados de literatura biomédica do mundo, muito interessante para vocês também. Além disso, nós temos as guidelines internacional, a Natural Gene, também interessante, também poucas pessoas profissionais conhecem. A Joanna Briggs, também muito interessante, é uma fonte de dados, de diretrizes, aspectos educacionais muito bacana, baseado na prática dos cuidados de saúde baseada em evidência. E a última que eu deixo também, a KDTH, que é uma agência canadense que também fornece referências para vocês na medicina baseada em evidência. São só essas? Não, pessoal. O que vai ser referência também no teu protocolo clínico? Vai ter referência também as associações, a Sociedade Brasileira, então a Sociedade Brasileira da Urologia, de Pediatria, de Cardiologia e etc. Todas as demais sociedades que você vai referenciar os protocolos de referência no Brasil e internacionalmente. Então, você tem que citar lá. Um dado importante, pessoal, vou até voltar aqui na apresentação aqui. Quando a gente fala aqui nos protocolos, eu citei aqui custo, mas lembre também de uma dica importante, que quando for fazer o protocolo clínico, no médico for fazer o protocolo clínico, dentro do protocolo clínico também deve existir o viés administrativo financeiro. Senão eu faço lá uma maravilha de um protocolo com a literatura e esqueço das obrigações do médico no aspecto administrativo e no aspecto financeiro. Mas sério, eu vou colocar isso no protocolo? Sim. Porque imagine que você determina um protocolo para uma determinada cirurgia, para uma determinada patologia, e você não coloca parâmetros administrativos para esse protocolo, cumprimento, não dá. Então você vai ter que abrir um outro POP para fazer isso? Não. Então você também coloca questões administrativas financeiras também na descrição desse protocolo clínico, ok, pessoal? Vamos para o próximo requisito? Requisito 7, um requisito core também. Então, ela estabelece e cumpre metodologia, ferramenta para identificação de pacientes clientes críticos e fluxo de atendimento às urgências e emergências. Pessoal, basicamente e muito simples. É um fluxo, basicamente o que ele é? Qual que é a metodologia para a identificação dos pacientes críticos? Qual que é o fluxo de atendimento às urgências e emergências?
Ou seja, é muito claro como é que eu vou produzir a evidência. De que maneira eu trato os desiguais que estão chegando dentro do hospital. Qual que é o fluxo? Deixei até aqui em negrito, pessoal. Qual que é o fluxo de atendimento? Quais são os critérios? E aqui eu estou falando dos casos, pessoal, críticos, pacientes críticos, não é aquela situação normal do dia a dia. Caso de urgência e emergência. Então eu vou ter que definir esse fluxo. O que eu faço, o tempo de espera, locação, quem atende, qual sala, quais são os fluxos que decorrem desse atendimento. Então, como é que nós vamos implantar? Então, esses fluxos implantados. Mas não basta só eu ter um fluxo se na prática o médico não cumpre, se o enfermeiro não cumpre. Então ele tem que estar seguido, ele tem que estar treinado e tem que estar fiscalizado. Então, basicamente, pessoal, essa metodologia é um procedimento e aqui, basicamente, você vai resumir nos fluxos. Então, você vai determinar os vários tipos de acordo com o perfil epidemiológico que você atende, de acordo com o perfil assistencial também, você vai definir o fluxo de atendimento para a maioria dos seus casos que você vai conseguir atender e você vai padronizar e treinar a equipe envolvida nesse processo, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 8. Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes. Olha que interessante, pessoal. Características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, diversidades, valores pessoais e privacidade para o planejamento do cuidado. Então, percebem que nós temos um critério específico aqui em relação às características individuais. A própria orientação do manual, ele fala lá, de novo, ele repete praticamente o mesmo termo do requisito, as características individuais dos pacientes e clientes e acompanhante, respeitando o quê? Tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais, a privacidade. Percebe? Alguns critérios que nós temos aqui, por exemplo, em crenças. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Através dos procedimentos. Significa que determinadas religiões vão ter mais e menos liberdade? Não. Mas sim certas tolerâncias, certas adaptações. Ou seja, você vai considerar isso. Percebe? Você vai sempre considerar e vai sempre procurar atender de acordo com os procedimentos essas tradições culturais dentro das possibilidades do hospital. Lógico, para atender determinadas tradições culturais desde que não se sobreponha à segurança do hospital, não se sobreponha à melhor técnica, não se sobreponha à vida, não se sobreponha a todo um conjunto ético, moral dentro do hospital. Mas você deve prever um documento para essas situações. Tudo vai depender do perfil do seu hospital. Então, como que você vai fazer isso? É um hospital geral, um hospital num grande centro? Atende estrangeiro, não atende estrangeiro, atende diversas religiões, é comum alguém chegar lá e avocar a sua religião, sinalizar a sua religião em relação a exigindo determinado tratamento diferente. Então é importante que você estabeleça esse procedimento. Além disso, pessoal, prever também nome social, o respeito à restrição a procedimentos por motivos religiosos, dentro dos limites legais impostos pela lei e pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, pelos conselhos de farmácia, de enfermagem, né, respeitada a legislação. E demais situações, né? O desejo pessoal previamente declarado, né? Ninguém agora vai ser obrigado a saber isso. Tem que estar previamente declarado essas necessidades e a gente vai tentar atender na medida do possível, evidenciando isso através de um procedimento, detalhando as ocasiões, os casos que acontecerem. Então, você precisa prever todos os casos, sério, precisa prever todas as religiões do mundo? Não. Você pode prever aquelas que vão ter mais impacto dentro da sua instituição, percebe? Então é ter um bom senso, na realidade, assim, de resume esse item aqui, tendo o bom senso, respeitando aquele ser humano, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 9. Dispõe de prontuário com registros multidisciplinares atualizados. A pegadinha aqui, pessoal, é atualizados, tá? Atualizados. Sobre a evolução do paciente-cliente, que promova a continuidade da assistência. Basicamente, uma repetição na orientação
E eu chamo a atenção que esse registro atualizado não pode ser aquela unidade de internação que passa seu turno inteiro fazendo na prancheta e daí no final do turno vai fazer atualizar o sistema lá, o software da unidade do hospital. Então percebe que esse prontuário tem que estar em tempo real, né? Tomar muito cuidado, tem locais, tem áreas de saúde que a pessoa, não, depois eu vou lançar no sistema, deixa eu atender todo mundo e depois eu lanço. Ok, guardadas as devidas proporções, esse tempo tem que ser oportuno, percebe? Não estou dizendo que você tem que atropelar as coisas ou mudar o seu fluxo. O que não pode você fazer, por exemplo, a administração do medicamento do paciente às 7 horas da manhã e for atualizar isso às 11 horas, 11h30, porque você está sendo de plantão. O que ficou nesse meio tempo, percebe? Então, nós temos que ter bom senso também nesse prontuário. Então, aqui, pessoal, ninguém está falando do SAMI novamente, ninguém vai falar de novo do prontuário, que vocês podem verificar nos vídeos anteriores que eu disponibilizei para vocês. Aqui, a pegadinha é, basicamente, o registro atualizado. É isso que a ONA quer dar uma olhadinha, ela quer verificar justamente esse tipo de situação. Tomar cuidado com a passagem de plantão e reforço a questão do prontuário em tempo real. Vamos para o próximo requisito? Requisito 10. Estabelece, acompanha, avalia, adequa, se necessário, plano terapêutico individualizado, considerando diagnósticos, procedimentos e morbidades. Lógico, pessoal, né? Ele fala que a equipe assistencial estabelece todas as etapas do plano terapêutico, melhor falando. Como é que isso vai evidenciar? Através dos procedimentos, formulários, o plano terapêutico versus o protocolo, pessoal. Eu não preciso inventar moda. O plano terapêutico individualizado está onde? No protocolo. Percebe? Então, o plano é a materialização do protocolo clínico. Não tem segredo. Então, eu vou pegar lá, como é que eu vou auditar isso? Se eu tivesse que auditar lá esse requisito do padrão, eu pegaria o protocolo e avaliaria lá um prontuário, pegaria um prontuário e verificaria assim, espera um pouquinho, lá no protocolo estabeleceu tal conduta. Então, eu consigo verificar se o plano terapêutico está sendo evidenciado. Ou seja, é a manifestação, é como se o protocolo clínico fosse a teoria e o plano terapêutico a prática no dia a dia, a evidência lá no registro, no prontuário, na dispensação farmacêutica, ou seja, o registro, o plano terapêutico é o registro, é a evidência dentro de cada paciente. Por isso que cada paciente, o plano terapêutico, ele pode ser adequado, avaliado. Então eu vou me adequando, por quê? Porque eu tenho que seguir um protocolo. Percebe? Eu tenho um protocolo clínico a ser seguido. Então, esse plano terapêutico ele vai mudando, porque lá no protocolo clínico eu tenho que prever as situações de melhora do paciente ou piora do paciente. Percebe? Quando a gente fala lá dos riscos, da gravidade do paciente. Percebe? Então, por isso que eu falo para vocês, quando eu falei aqui ainda, né, que implantar protocolos clínicos leva 1 ou 2 anos se o teu hospital não tem. Por quê? Porque nós temos que verificar várias nuances. Não faça um protocolo clínico para enxaqueca e pronto. E tá aí, tá pronto. Em 2 páginas eu faço o protocolo, referencio com medicina baseada em evidência e acabou. Não é bem assim. Há algo mais complexo por trás do protocolo, se você quiser fazer a gestão da qualidade como deve ser feita. Se você realmente quer implantar a ONA do jeito que é para ser feito. Se a sua instituição, se alguém, de repente, quer implantar lá a ONA só para cumprir tabela, pessoal, aí quanto mais simples, melhor, lógico, né? E para o avaliador, isso também pode não influenciar tanto. Mas é importante que aqui nos nossos vídeos, a gente sempre vai puxar vocês para o Gold Standard, para o padrão ouro, né? Então, a dica, né, pessoal, que esses prontuários têm esse plano de condutas definidas, essas metas definidas, essas avaliações, a previsão de alta, percebe? Eu não posso ter um paciente atendendo um paciente, todo mundo atendendo esse paciente, aí o paciente pergunta, quando é que eu vou ter alta? Ah, o senhor tem que falar com o doutor. O doutor sabe, o doutor tem uma previsão, mas a equipe, o plano terapêutico não é do doutor, não é do médico. Embora ele lidere todo esse processo. O plano terapêutico é da equipe multidisciplinar.
A equipe assistencial, olha que a equipe é assistencial. Então, eu tenho que definir, na hora que eu interno um paciente, eu tenho que estabelecer metas. Quando que eu vou te dar alta? Qual que é a expectativa de dar alta? Então, a gente tem que parar. Muitos profissionais têm, mas eu não vou explicar para o paciente, porque depois leva mais tempo, ele vai me cobrar. Pessoal, faz parte do processo. Quanto mais transparente, melhor. É assim que se preza, é assim que se necessita, é assim que se exige-se, né? Assim, melhor falando, é assim que a gente deve exigir de um bom profissional da área de saúde, ou seja, ter a qualidade que o paciente merece, pessoal. Ok? Então, nós estamos aí finalizando mais um grupo de requisitos. Lembro para você deixar um like, um comentário, clicar aí no sininho e fique mais atento, porque nós vamos ter mais vídeos na sequência, ok? Até a próxima!